Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O carbonário, que é a origem de vocês, é uma vida diferente, inferior ao fluido, que é superior a vocês, que são as consequências dos fluidos. A sombra é o efeito do corpo visível. O corpo é a sombra do fluido. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Professor Porfírio, quando a gente lê isso a primeira vez, embola a cabeça. A gente fica, meu Deus do céu, é muito confuso. Então, para quem vai ler o livro a primeira vez, é até bom que se esclareça, para aliviar um pouco, porque pesa um pouco na cabeça da gente, a gente fica meio tonto, fluido. Então, esclareça, por favor. A grande informação que está nesse texto é exatamente nessa questão do carbonário. No vídeo anterior, que nós estávamos falando da materialização e desmaterialização das três energias, estão exatamente neste carbonário. O carbonário é a parte ígnea do fogo que gera um corpo na matéria e com três energias, porque tudo é composto de três energias. É que a palavra energia racional às vezes confunde os iniciantes, que as pessoas acham que energia racional é uma energia só, qualitativamente, mas é uma infinidade de diferentes energias, porque tem a energia racional natural de uma massa de energia que se transforma e tem a energia racional, vamos dizer assim, em caráter psíquico, mais psicológico, que é também o mesmo nome. Então, o racional usa a palavra energia racional para definir tanto o aspecto da massa quanto o aspecto da ação, do comando, do movimento. Então, ele nos dá aqui, na verdade, uma guia, esta projeção de sombras como ele faz. Oswaldo, eu queria apenas que você ficasse bem, até com o texto, bem relembrando aos nossos espectadores. De vez em quando eu vou pedir para você acionar, para mostrar esses detalhes, porque ele começa o racional superior por uma simplicidade que a gente observa. Olha, a sombra é o efeito de um corpo visível. Até aí nós entendemos muito bem, porque quando a gente fica no sol, a gente vê a nossa sombra, todo mundo compreende bem isso. Uhum. Mas o que as pessoas que estão lendo o livro e não param para olhar, é que aquela sombra que está ali no chão, quando bate o sol, no corpo da gente, se não houvesse sol, ou a luz, vamos dizer assim, uma lâmpada, uma fonte de luz, a sombra não existiria. Mas então, como é que a gente trata isto, em termos lógicos? A causa da sombra, qual é? É o corpo. A causa da sombra é o corpo. E a luz? É causa? Não, a luz é o agente causador da sombra. Então, a gente começa a olhar assim, com essa simplicidade. Temos a causa e tem o agente que faz a causa dar aquele efeito. A lógica é essa. A sombra é um efeito. A causa da sombra é o corpo. Mas tem que ter um agente causador para que o corpo possa fazer aquele efeito. Então, temos aí a luz, que não atravessa o corpo, então produz uma sombra. Então, para todo efeito tem que ter uma causa, mas toda causa tem que ter um agente causador, porque as causas não acontecem simplesmente. Bom, então essa é a primeira parte do que ele nos fala. A segunda parte qual é? Logo depois dessa. O corpo é a sombra do fluido. O corpo é a sombra do fluido. Se, por semelhança, aplicarmos a mesma lógica, o fluido é a causa daquele corpo. O que é o fluido que ele se refere aí? É toda uma organização, no caso que nós já falamos aqui várias vezes, o modelo organizador biológico, né? E tudo isso é a causa do corpo. E ele resume numa palavra simples, para dar um entendimento rápido, ele chama de fluido. Então, se nós agora, por semelhança, colocamos o fluido como sendo a causa do corpo, qual é o agente causador do fluido gerar o corpo? Essa é a segunda pergunta. Vocês estão acompanhando?
Quer dizer, na parte material, nós entendemos muito bem que a sombra, a causa, é o corpo, e o corpo tem uma fonte luminosa, que é o agente causador do corpo produzir a sombra. Muito bem. Se o fluido é a causa do corpo, não é isso? O fluido é a causa do corpo. Qual é o agente causador que faz o fluido gerar o corpo? Então, o agente causador que faz o fluido gerar o corpo é todo esse modelo, ou, podemos dizer, uma organização da vida que faz com que o fluido, é como se fosse a fonte luminosa, que fizesse o fluido projetar aquela sombra que é o nosso corpo de matéria. Já estamos num segundo nível de semelhança. Terceira. O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Isso. O fluido é sombra e efeito. Ele já agrega duas palavras para criar aí também. Eu não sei se eu vou ser muito feliz agora no momento, porque eu estou improvisando, eu já fiz uma análise mais detalhada. O doutor Carlos, caso queira entrar nesse aspecto, por que ele fala que é a sombra e efeito? E efeito, né? O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. E aí a gente ainda nem sabe o que são seres orgânicos. Mas, por enquanto, nós estamos resumindo como sendo esse modelo organizador, com 3 mecânicas, 4, não importa. O importante é que a pessoa compreenda que existe algo antes. E aí eu não sei se eu vou conseguir fazer essa comparação aqui agora, senão a gente em outro vídeo volta, conversa mais um pouco, porque isso é um assunto realmente muito extenso. Mas aplicando a mesma regra, se o fluido, mais uma vez, perdão? O fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos. Na qualidade de sombra, este fluido, e eu não fui muito claro falando antes, mas vou falar agora, esse fluido é um vivente de vida eterna, Ele já é um vivente de vida eterna. Ok? Porque esse é um corpo de energia, nós poderíamos dizer também. Ou melhor, o corpo de energia que vai produzir esse fluido, podemos entender assim, que é a organização aonde esse corpo de energia que nos dá causa e origem está inserido. Então, vamos indo por aí. Então, vejam que os seres orgânicos passam a ser uma fonte causal, e qual seria a fonte luminosa dessa fonte causal? Tá? Da mesma comparação que foi feita antes. Já estamos começando a ficar perdidos nesse entendimento, porque a nossa capacidade de semelhança em 3 níveis já começa a ficar prejudicada. Mas, na reflexão da leitura do livro, a gente consegue sintomatizar, vamos dizer assim, criar o sintoma dessa percepção de como que a vida chega até nós. Há toda uma rede causal, e mesmo que a gente não possa explicá-la, nem é meu objetivo aqui explicá-la, mas chamar a atenção para isso, muito importante, que na hora dessa leitura a pessoa perceba que, olha, não há efeito sem causa, não há causa sem origem. Então, quando ele fala que o fluido é a sombra e o efeito dos seres orgânicos, ele está começando a determinar praticamente aquilo que tudo a gente já estudou na biopsicoenergética, nas filosofias, nas ciências e etc. Quase tudo aquilo que já se especulou está nesse nível de entendimento. Para não entrar em maiores detalhes aqui no momento, até porque não está me ocorrendo maiores ilustrações, mas com o tempo a gente consegue. Sem o fluido não existiria nada, não existiria vida. Não existiria... como ele diz, exatamente. Obrigado aí pelo apoio da elucidação. Claro, toda a vida parte da questão fluídica, por isso que essa vida é uma vida provisória. Porque e ele caracteriza, o fluido é um deletério, é transitório, está tudo explicado aí. Mas o que ele vem e mostra agora para diante, que é onde eu estou me sentindo um pouquinho mais competente agora para explicar, é exatamente a questão do antes do ser, que está a seguir, Oswaldo. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. Isso. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. Agora a gente começa a navegar bem. O que é o antes do ser? O antes do ser, a causa de todos esses seres orgânicos, todas as organizações. O antes do ser. E qual é a fonte luminosa, na comparação, que faz com que o antes do ser dê causa a isso, aos seres orgânicos? Essa é a grande questão. Qual é a fonte luminosa que faz com que... O doutor Carlos está ali fazendo aquele sorriso assim, essa eu vou ficar ouvindo. Porque se
a sombra é o efeito do corpo visível, tem alguma coisa para fazer outra sombra, né? Exatamente. O que eu procurei chamar a atenção, e continuo chamando a atenção, é que exatamente aonde a gente começa a falar do antes do ser, nós já começamos a falar de um outro mundo, é o primeiro mundo. E no primeiro mundo, as regras são outras. No segundo mundo, nós temos uma regra. É dos seres orgânicos para baixo, nós podemos projetá-las sempre de uma forma. Mas no primeiro mundo, nós temos que ver como que vai chegar às sombras do segundo. Quer dizer, todas as mecânicas que nós temos aqui no nosso mundo, elas são sombra de um primeiro mundo. E aí é onde a gente começa a perceber que ele revela para nós o primeiro mundo. E eu queria que você me repetisse agora que, mais uma vez, a sombra do antes do ser. Os seres orgânicos são a sombra do antes do ser. Ponto. E o antes do ser? O antes do ser é a sombra daquilo que eram. Sim. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Perceberam que ele fala que a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. E a sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. Ele agora fala da sombra da sombra. Ele era, mas já foi outra coisa antes. Ele está explicando o antes do ser. Então, qual é a definição do antes do ser? A primeira definição do antes do ser, para a gente poder até falar de uma forma assim mais ilustrativa para a gente alcançar. O antes do ser é a sombra daquilo que eram. A sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. Perdão, então nessa frase. A sombra daquilo que era é o quê? Não é o antes do ser? Então, o antes do ser é a sombra daquilo que foram também. Concorda? Alcançou agora? Os colegas da mesa alcançaram agora? E a sombra daquilo que eram é a sombra daquilo que foram. Isso. A sombra daquilo que foram é a sombra de onde saíram. Isso. E a sombra de onde saíram é dos corpos puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. Posso ler de forma diferente agora? Pode. Então, vamos lá então, vamos novamente aqui, eu vou ler de forma diferente. Carbonário. Não, aqui não, na sombra. Ah, tá. O antes do ser, onde é que está aqui? O antes do ser é a sombra daquilo que eram. Certo? O antes do ser é a sombra daquilo que foram. O antes do ser é a sombra de onde saíram. Pode pedir ajuda aos universitários. Então, o antes do ser, ele tem três. O antes do ser, ele tem três. O antes do ser, ele tem três causas. Ou seja, são três raciocínios. Ele está mostrando para nós que são três raciocínios. Era isso que eu queria concluir aqui nesse vídeo de hoje e explicar isto para as pessoas. A sombra daquilo que foram, a sombra daquilo que eram e a sombra de onde saíram são três raciocínios. Resumindo, os três raciocínios que compõem o nosso raciocínio, que é o vivente de vida eterna, que está materializado nessa organização, gerando corpos de matéria infinitamente, enquanto aqui está materializado. E estes três partes, ou três raciocínios, que formam este vivente de vida eterna, estão descritos em outros fascículos do livro Universo em Desencanto, e um deles ele diz assim: existe um raciocínio supremo que se transforma pela transformação da planície numa infinidade de raciocínios. Existe um raciocínio supremo que dá origem. E não há efeito sem causa, porque tudo se transforma, que é o raciocínio natural. Então, nós podemos classificar assim, em nível, os três raciocínios que formam o nosso raciocínio, que é o raciocínio causal, daquilo que que se transforma, ou melhor, que dá causa à transformação, o raciocínio da origem, que é a parte de Deus, e o raciocínio natural, que é a parte da natureza. Então, a natureza tem a sua energia racional, que é o raciocínio natural. Deus tem a sua energia, que é o raciocínio de Deus. E nós, habitantes do mundo racional que se extinguiram, é que contribuímos com uma virtude para formar o raciocínio que se transformou nesta infinidade de raciocínios, que são todos nós que estamos aqui neste mundo. Então, aqui nesta lição,
em entrelinhas, evidentemente, que vai ser complementada pela escritura dos fascículos, está descrito que somos 3 raciocínios e não um. E isto tem uma implicação fantástica, provada e comprovada nas questões do espiritismo, das filosofias e das ciências, que no próximo vídeo, eu tenho certeza, vocês vão ficar assim olhando, mas era aí que estava a explicação, e acaba com todas as confusões do mundo espiritual em ação, nesse processo de preparação e de doutrinação que todos nós fomos vítimas, necessariamente, para nos preparar. E aqui o racional superior mostra, com esta lição simples, mas muito hermética a princípio, mas muito certa, para servir de referencial àquilo que afirmamos. São 3 raciocínios. Então, Deus criou um, o outro já existia, e aquele que a natureza transforma. Tudo que nós falamos aqui está no livro, no primeiro volume do Universo em Desencanto, numa lição chamada Os Fluidos. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, dê um like. E obrigado pela sua atenção. E se você quiser comentar alguma coisa ou que a gente acrescente mais, a gente vai acrescentar, claro, você deixa na sua mensagem lá para a gente o que você acha, o que você quer mais que a gente diga, porque isso ajuda também muito a fazer o nosso programa. Muito obrigado, salve.